Namastê! Oi amigos, tudo bem? Eu sou o Gui Rodrigues. Hoje eu vou falar sobre uma experiência de viagem astral. Nessa experiência eu tive uma regressão à minha última encarnação. E ela foi patrocinada por um espírito obsessor. Esse espírito obsessor, ele foi a minha esposa na encarnação passada. Então, foi assim. Eu já estava lá pela 1 da manhã e eu fui deitar-me tarde. E ao deitar, em vez de cair na inconsciência, eu acabei entrando em paralisia do sono. Ao entrar na paralisia do sono, eu comecei a sentir que tinha alguém me sufocando, me enforcando, apertando o meu pescoço. Eu não sei se realmente estavam fazendo isso ou era só uma sensação energética. E isso me despertou. Na hora que isso aconteceu, o meu terceiro olho ele se ativou. E começou a sair do meu terceiro olho uma luz azul, que começou a iluminar a escuridão do quarto. Nesse momento, fisicamente eu estava deitado na cama e ao meu lado estava minha esposa. E nesse momento da paralisia do sono, em que o meu terceiro olho se ativou, eu comecei a perceber duas figuras humanoides. Elas estavam em forma de sombra. A silhueta delas era em forma de sombra. E aí uma dessas entidades encostou o dedo no meu terceiro olho. E ao encostar o dedo assim no meu terceiro olho, eu tive uma regressão à vida passada, à minha última encarnação. Nesse momento em que essa entidade, que estava acompanhada de outra, encostou em mim, eu voltei à minha última encarnação e comecei a reviver um período muito marcante. E aí eu me percebi em uma casa, mais ou menos de 1800, parecia aquelas casas de café, sabe aquelas casas de fazenda de café? E eu estava brigando com a minha esposa. Eu estava brigando, discutindo com ela. E ela toda raivosa, e tinha uma camareira lá. Uma camareira, uma criada, como se fosse uma funcionária, como se fosse uma empregada da minha esposa. E a minha esposa me xingava e ia em direção a pegar um objeto. E eu ficava, não faz isso, por favor, deixa pra lá, tudo vai se resolver. Eu tentava convencê-la a deixar de lado essa raiva que ela estava. Daí, daqui a pouco ela voltou com uma espingarda grande, e falava assim, eu vou matar ela, eu vou matar ela, eu vou dar um tiro nela. Eu falava, não, deixa pra lá. E ela dava ordens para a empregada, falando, eu vou lá na casa dela e vou matar ela. E nisso eu percebi, eu vivenciando esse momento, que nessa encarnação passada, a minha esposa estava com raiva de mim, porque eu não tinha uma boa moralidade, eu tinha uma amante. E ela queria ir lá na casa dessa amante e matá-la. Eu não sei, pelo que eu me relembro, eu ia fugir com ela, ou ia deixar a minha esposa e ia ficar junto com essa amante minha. Detalhe, essa amante é a esposa que eu estou casado hoje em dia. E essa obsessora que tocou no meu terceiro olho, patrocinando essa regressão, é minha esposa da vida passada. Então ela ficou muito magoada comigo. Essa projeção aconteceu há 5 anos atrás. E pelos cálculos, se essa casa era de 1800, basicamente ela estava ressentida comigo há mais de 200 anos, me obsidiando, com raiva de mim. E eu até entendo o lado dela, porque realmente foi falta de moralidade eu ter 2 mulheres nessa encarnação passada. Então foi uma falta de moralidade minha dessa última encarnação.
E na hora que eu tentava pegar a espingarda dela e falar, não, não mata ela não, tudo vai se resolver, eu vou conversar com ela, tudo vai se resolver, eu percebi, eu tive uma outra lembrança, que a minha amante da vida passada estava me esperando na casa dela para fugirmos. Nesse momento, eu voltei para o meu corpo físico, e sentei na cama e acordei tendo arrepios energéticos. Poucos minutos depois, a minha esposa dessa encarnação acordou e disse que estava sonhando que estava sendo perseguida por uma mulher velha que queria machucá-la. A conclusão que eu tenho a respeito dessa projeção astral com regressão à vida passada foi que a obsessora que patrocinou essa viagem astral, essa regressão, ela era minha mulher da vida passada. A minha esposa atual dessa vida, que estou agora, ela era minha amante da vida passada. Pelo que eu entendi, eu abandonei minha esposa da encarnação passada e fiquei com a amante. Morremos, né, e reencarnamos, e hoje em dia eu sou casado com a amante que era com a amante que era da vida passada, hoje em dia ela é minha esposa. Então a minha amante da vida passada, hoje ela é minha esposa. E a minha esposa, ela ficou me obsidiando por muito tempo. Após isso, eu fiz várias preces pedindo perdão a ela. Pedindo perdão para ela seguir a evolução dela espiritual e ter o crescimento espiritual dela. Para ela, que eu estava errada, que eu não tinha a moralidade boa na época que eu fiz isso, e que eu estava errada, mas para ela seguir adiante, que eu pedia perdão, para ela me perdoar e para ela seguir em frente. Após isso, eu creio que eu tive mais um encontro com ela. E ela veio e dançou valsa comigo. E após dançar valsa comigo, que eu acho que fazíamos muito isso na encarnação passada, ela me deu um beijo de despedida. Eu acordei lá na minha cama, da minha esposa atual, e ela falou, Guilherme, aí eu nunca mais vi ela. Nessas 3 vezes ela estava diferente. Quando eu estava em paralisia do sono, ela estava como sombras, como um ser humanoide. Na projeção astral em que eu voltei em 1800, em que ela estava lá com a empregada dela, ela estava vestida com roupas de época, bonita, com aqueles cabelos, né, cacheados. E nessa última vez em que eu dancei valsa com ela já estava com uma outra aparência, mas eu sentia na energia que era ela. Eu demorei uns 5 anos para conseguir absorver todas essas informações, ter consciência de que a minha moralidade não era tão boa, até um pouco decepcionante eu perceber que eu não tinha uma moralidade tão boa, mas como eu achei esse relato interessante, eu decidi condividir com vocês. Embora não é uma coisa muito legal para mim, mas eu acho que é com os erros que a gente se aprende, né? Com os erros que aprendemos. E a minha esposa, hoje atual, nós temos, né, uma família boa, né, com 2 filhinhos, e a minha esposa da vida passada, ela seguiu em diante. Ela me perdoou e foi para a família espiritual dela. Eu não sei com quem que ela estava acompanhada na hora da paralisia do sono. Ela estava com um outro ser humanoide com silhueta negra. Eu não consegui perceber se essa pessoa era a empregada da vida passada que estava com ela lá em 1800, ou se era um outro ser ajudando ela a fazer eu ter essa regressão. Uma outra consciência física ajudando eu ter essa regressão a vidas passadas e perceber os meus erros, para eu entender o porquê dessa obsessão por tanto tempo e cair na real das minhas falhas passadas. Espero ter ajudado de alguma forma. Faça o bem, ajude o próximo, fique com Deus. Namastê.